Meus irmãos, vamos hoje ler a palavra de Deus em Êxodo, primeiro texto que vamos ler em Êxodo capítulo 3, sendo o dia do adolescente batista. Parabéns, desde já, os adolescentes. Hoje eu vou falar sobre as gerações, a diferença entre as gerações, e como é importante perceber isso. E a gente que é de uma geração de mais tempo, né? Eu, no meu caso, às vezes tem dificuldade de aceitar o gosto dessas novas gerações, né? Estilo de novas gerações. Então nós temos um abismo muito grande entre gerações. Mas a igreja é um lugar lindo, onde temos a presença de todas as gerações e nós aprendemos a conviver com as diferentes gerações. E a Bíblia fala sobre gerações e como Deus é conhecido e desde o princípio, né, em todas as gerações. Esse texto que vamos ler inicialmente, Êxodo capítulo 3, vamos ler do versículo 13 ao versículo 15. Foi naquela ocasião em que Deus chamou Moisés, lá no Monte Horebe, deu-lhe a missão de comandar, liderar o seu povo na saída do Egito, na libertação da escravidão. Então, diz assim o texto, verso 13 a 15. Porém, Moisés acrescentou: quando eu for aos filhos de Israel e comunicar, o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me questionarem, qual é o seu nome? Que deverei dizer? Então afirmou Deus a Moisés: eu sou o que sou. E deveis dizer aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel, Yahvé, o Deus de vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou até vós. Esse, pois, é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Serei lembrado de geração em geração. Há um hino nosso cantor cristão, né, que diz, o Deus de Abraão. Ele começa falando sobre esse significado do nome eterno de Deus. O nome de Deus, Yahvé, significa eu sou, aquele que é eterno. Mas Deus também se fez conhecer como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Na Almeida Corrigida Fiel, nós encontramos 157 vezes a expressão geração. E então, desde o Velho Testamento, desde esses primeiros livros, o Pentateuco, até o final da Bíblia, Deus está falando às gerações, ou a respeito de gerações, e como ele é lembrado. Porque ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. A existência dos israelitas, o povo mais conhecido hoje em dia como os judeus, é uma prova disso, da existência de Deus, porque Deus criou esse povo. E por isso Deus chamou Moisés para tirar esse povo, depois de anunciar que seria escravo por 400 anos lá no Egito. E ao longo de toda a história, Velho Testamento e Novo Testamento, essa idade cristã, a era cristã, o povo está lá na terra de Israel, os descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então, de geração em geração, o nome do Senhor é lembrado entre os judeus, os israelitas, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Também porque Deus fez uma aliança com Israel. Em Deuteronômio capítulo 5, quando o apóstolo Moisés está fazendo aquele discurso para a nova geração, porque aquela geração que pecou no deserto não entrou na terra, e somente os que tinham menos de 20 anos, então agora essa geração vai entrar em Canaã.
e Moisés então repete os mandamentos que estão registrados em Êxodo, capítulo 20, aqui no capítulo 5 de Deuteronômio. Então esse livro Deuteronômio foi escrito para aquela geração que na época tinha até 20 anos, agora eles estão lá com 60, e 40, e 30, aquela geração toda que nasceu no deserto também, preparados para entrar. E ao repetir esses mandamentos, o Senhor fala que fez uma aliança com eles lá no Monte Horebe. Ele diz, não foi com os pais. Ele fala, eu fiz essa aliança com vocês que estão vivos. Então aquela nova geração que estaria entrando na terra. Então de geração em geração, Deus continuou sendo lembrado, o seu nome continuou sendo lembrado. Também porque quando lemos o Novo Testamento, o primeiro capítulo do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, nós lemos o primeiro verso, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Jesus é contado como sendo descendente de Abraão. Essa genealogia se refere a José. Sabemos que ele foi um pai adotivo de Jesus, mas ele está nessa linhagem de Abraão, e ele é contado como geração, o livro da geração de Jesus Cristo. E Maria, antes de Jesus nascer, quando recebeu o anúncio, lá no capítulo 1, versículo 46 a 50, quando ela canta, ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque fez grandes coisas o poderoso, e santo é seu nome, e sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Então não só os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, os israelitas, mas todos que temem ao Senhor. Entramos no Novo Testamento, nessa nova aliança que Deus fez com a humanidade. Os que temem ao Senhor e confessam seus pecados, entregam a sua vida a Jesus, passam a receber essa misericórdia de Deus na sua geração. E Maria diz que todas as gerações a chamariam de bem-aventurada por causa da sua entrega em participar nessa obra maravilhosa da encarnação de Deus, quando Deus Filho encarnou-se e veio propiciar, através do seu sacrifício na cruz, a nossa redenção. Mas o que aconteceu, lendo ainda Mateus, o ensino de Jesus, os judeus deixaram de temer a Deus. E no capítulo 23, Jesus fala no versículo 36, todas essas coisas virão sobre esta geração. É o texto que estava pregando sobre escatologia, o fim do mundo, e Jesus falando sobre aquele momento do castigo de Israel, dos judeus, quando Jerusalém foi destruída. Aquela geração sofreu e teve ser desterrada da sua terra, do seu patrimônio, porque deixou de temer o Senhor. E a sua casa ficou abandonada, como diz o texto no verso 38. Mas de geração em geração, o Senhor tem sido lembrado. Porque antes da destruição de Jerusalém no ano 70, o cristianismo já estava se expandindo pelo mundo, e cristãos em todos os lugares, em Antioquia, em Éfeso, em todas as regiões onde os missionários chegaram, como Paulo, Silas, Barnabé, Apolo e tantos que participaram da evangelização, estavam lá, tanto judeus convertidos como gentios convertidos, lembrando o nome do Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque, Jacó, e as suas misericórdias sendo derramadas sobre aquelas novas gerações. Mas ultimamente, olhando para a Europa do nosso século XX, infelizmente nós temos percebido que, de um modo particular, no berço da
a expansão missionária que foi à Inglaterra, ali os ingleses deixaram de temer o Senhor como nação. E quem tem visitado a Inglaterra tem sentido essa tristeza. Ontem, ainda conversando com a irmã Érica e o Célio, seu esposo, após o trabalho à noite, eles visitaram a Inglaterra, eles falaram sobre essa experiência triste e de pessoas que são próximas que estão lá também e estão vendo essa triste realidade. Igrejas centenárias foram vendidas, se tornaram bares, se tornaram cinemas, porque assim como os judeus deixaram de temer ao Senhor em gerações antigas, crentes têm deixado de temer o Senhor. Chegou o ponto de os Beatles, né, serem conhecidos por aquele episódio que culminou com o fim das suas turnês, dos seus shows pelo mundo, quando afirmaram que eles eram mais populares que Jesus. De fato, momentaneamente, naquele tempo, eles tinham mais fama do que Jesus na Inglaterra e em boa parte do mundo, mas nos Estados Unidos houve um trabalho de repreensão a eles, pessoas queimaram seus discos, não aceitaram mais os shows nos Estados Unidos por causa dessa blasfêmia de afirmar que eles eram mais populares que Jesus. A gente pergunta de um modo geral sobre esses ingleses ou sobre os Beatles, onde estão eles? Mas Jesus, o Senhor, continua sendo lembrado nas gerações ao redor do mundo. E também nos Estados Unidos, mesmo depois desse episódio, mais uns 20 anos depois, quando o Michael Jackson se tornou o homem mais famoso do mundo, então chegou a dizer que era mais popular do que Cristo. E isso também o levou a uma derrocada, e ele morreu por consequências que nós sabemos trágicas, e a sua vida teve um breve fim. E aí, se a gente pergunta por esses americanos que eram seus ídolos e por ele mesmo, onde está Michael Jackson? Quase no esquecimento, na maioria das pessoas do mundo, mas o Senhor Jesus Cristo, o Senhor, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, continua sendo lembrado em todas as gerações. Olhando uma lista das pessoas mais famosas de todos os tempos, de toda a história, Jesus Cristo continua no seu primeiro lugar. E em segundo lugar vem Maomé, acima do Michael Jackson, e Adolf Hitler está pegando na rabeira dele, talvez até passe daqui a algum tempo a sua fama e toda a sua glória. Jesus Cristo está sempre em primeiro lugar, ele continua sendo lembrado em todas as gerações. Passam os séculos, passam os milênios, Jesus Cristo, o Senhor, nosso Deus, está sendo lembrado em todas as gerações. Sim, de geração em geração, o nome do Senhor é lembrado. É o que Deus falou a Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 15. Lamentações de Jeremias, no capítulo 5, 19, diz: Tu, Senhor, permaneces eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. E nós? Que geração somos? Provérbios capítulo 30, registra as palavras de Agur, filho de Jaque, o Mazaíta, e ele disse no versículo 11 ao 14 sobre alguns tipos de gerações. Verso 11, ele fala: uma geração que amaldiçoa seu pai, que não bendiz a sua mãe. Isso há milênios, 1000 anos antes de Jesus Cristo. Verso 12, é uma geração que é pura aos seus próprios olhos, vaidosa. Verso 13, é uma geração cujos olhos são altivos, orgulhosa. Aliás, o verso 12 não é vaidosa, né? Acha que não precisa se arrepender dos seus pecados, se acha pura, se acha lavada, sem ser lavada da sua imundícia, do seu pecado. São aquelas que desprezam o perdão de Deus, a salvação de Jesus Cristo. Verso 13, sim, fala da vaidade, uma geração muito vaidosa.
também o verso 14, que fala de uma geração cujos dentes são espadas, cujas queixadas são facas, são guerreiros, gostam de briga, gostam de controvérsia, gostam de provocar. Esses são os que fazem guerras, muitas vezes, em muitos lugares. E nós, que geração somos? Deixa eu falar um pouquinho sobre as nossas 4 gerações atuais. Tem uma 5ª geração, chamada geração alfa. Os que nasceram de 2010 para cá são essas que estão indo para o culto infantil, ou estão chegando já ali perto da adolescência, são os juniores, até os juniores. Mas essas 4 gerações, especialmente a Baby Boomers, a geração X, a geração Y e a geração Z. São as 4 gerações principais que nós temos em nosso mundo, no mundo inteiro. Mundialmente, esse é o consenso. Esse é o nome das gerações do mundo inteiro. Dinérica certamente já sabe bem disso, como psicóloga, estudando isso e trabalhando esses temas. E essa classificação de indivíduos em 4 gerações é dada de acordo com o período que nasceu. E é muito útil entender essa classificação. Os RH no mundo, especialmente em grandes empresas, eles colocam os psicólogos, pessoas que trabalham para escolher os profissionais de cada área. Conhecendo isso também, para escolher as melhores pessoas, conforme o perfil de cada um, nos seus devidos cargos e conforme, então, ali se encaixam. Vou falar um pouquinho sobre isso. Cidinha fez o curso MCM Plus esse ano, né, um curso online da nossa União Feminina Missionária Batista do Brasil, e eles trabalharam isso também. Eu dei uma olhada naquele material, e eu vi um outro material também, que está disponível na internet, no segmento empresarial e de psicólogos, etc. Né? Então, eu fiz algumas anotações aqui. A geração Baby Boomers são os que nasceram entre 1940 e 1960. Tem alguém sobrevivente que nem eu aí? Levanta a mão ou fica em pé. Tem vários aqui. São os que têm 62 a 82 anos. Viu, moçada? Vocês aí das novas gerações, nós somos a geração Baby Boomers. Explosão de bebês, por isso que esse nome. Porque quando terminou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, os que sobreviveram, soldados, eles voltaram para os seus países. Os nossos pracinhas voltaram da Itália. E isso aconteceu nos Estados Unidos, em todos os lugares do mundo. E eles voltaram porque sobreviveram. E eles queriam constituir família, e eles casaram, e eles tiveram muitos filhos. Meu avô teve 18 filhos. A primeira esposa morreu de parto, infelizmente. Minha avó morreu de parto, quando tia Vera e tia Natália nasceram, e uma criança foi com ela no funeral, infelizmente. Depois meu avô casou e teve mais 9 filhos. Então essa geração Baby Boomers era uma geração que tinha muitos filhos. Uma geração que amava a família e queria construir família. E isso fez com que o mundo tivesse um novo fôlego. E o mundo tivesse uma nova história. São trabalhadores que se dedicaram. Porque viveram tempos de instabilidade. Fruto das grandes guerras. Esses sobreviventes queriam formar famílias, de fato, tiveram muitos filhos. Uma geração que foi criada também com muita rigidez. Muita disciplina. Nós que somos da geração Baby Boomers sabemos o que é rigidez e disciplina. Sabe, vocês, adolescentes, juniores, vocês não sabem o que é isso. A gente que era pequeno na época, chegava perto de 2 adultos conversando, a gente, não abria a boca. Se fosse abrir a boca, um olhar do pai, um olhar da mãe, já era um aviso. Não se meta na conversa de adulto. Depois eu falo com você. Isso era rigidez, isso era disciplina. 2 adultos nunca eram interrompidos por uma criança. É uma geração conservadora, avessa a grandes mudanças. A geração Baby Boomers é uma geração forte. Uma geração que tinha preocupação em construir patrimônio, deixar uma herança para os filhos, uma casa, um terreno, um sítio, uma fazenda, uma empresa.
tinha uma grande preocupação em construir patrimônio, uma carreira profissional, valorizava o trabalho. Estou falando no presente também, e valoriza o trabalho. E o problema é que o espírito do anticristo trabalhou também nessa geração. E muitos, por causa da dedicação excessiva ao trabalho, deixou outras coisas mais importantes de lado, como filhos, igreja, trabalho do Senhor. E isso não foi uma coisa boa em muitos lares. A geração Baby Boomers, uma geração que valoriza mais a experiência do que a criatividade e inovação. Muito resistente a mudanças, como disse, porque é uma geração incansável, uma geração dedicada. Eles em nossas igrejas são os que estão lá na união de homens, na mulher cristã, em missões. Eles são incansáveis no trabalho, eles se dedicam, eles são fiéis, comprometidos a trabalhar, a servir. Essa geração Baby Boomers. A geração que veio depois, a geração X, foi assim denominada, geração X, os que nasceram entre 1960 e 1980, estão com idade entre 42 e 62 anos. Quem aqui é geração X? Nasceu entre 1960 e 1980. Pode ficar em pé ou levantar a mão. Temos aí vários irmãos também. Essa é uma geração que ainda também cresceu num período sombrio, o chamado período da Guerra Fria. Acabaram as grandes guerras, mas continuou uma guerra chamada Guerra Fria, ameaça da bomba nuclear e de coisas dessa natureza. Foi a primeira geração a experimentar os avanços tecnológicos. Eu discordo um pouco, porque eu sou da geração Baby Boomers, então eu sou o primeiro, né? Porque ainda estou vivo. Nós que estamos vivos aprendemos a mexer com o computador também, embora somos da geração anterior, né? Mas a geração X é uma geração que vivenciou muitas mudanças e um movimento revolucionário no mundo por causa das grandes influências que estavam sobre essa geração. Uma geração ainda conservadora, um perfil ainda mais conservador, que não costuma ousar fazer muita coisa nova, gosta ainda de manter tradição, e estão em nossas igrejas. Isso são as duas gerações que mantêm muito firme e conservam as nossas igrejas, essas duas gerações. Geralmente eles são indicados pelos RH, para ocupar em algum lugar de alguma empresa importante, aqueles lugares de mais responsabilidade. Porque eles têm esse perfil de serem pessoas responsáveis. São uma geração que valoriza os estudos, valoriza mais a carreira profissional e se dedica a isso. Consegue uma vida financeira mais estável, são mais ocupados com o lar, com a profissão. Mas o espírito do anticristo, aquilo que eu falava, pregando sobre escatologia, fim do mundo, também atuou nessa geração e ainda atua. Quando consegue levar pessoas dessa geração a romper com padrões que receberam dos seus pais e dos seus avós. Como, por exemplo, a liberação sexual. A liberação sexual começou na geração X. Quem lembra dos hippies dos anos 70, 80, aquela liberação que foi anunciada no mundo, que quebrou padrões. E resultou em sexo antes do casamento, baladas, aumento de divórcios, começou na geração X. Uma grande independência por parte das mulheres, o rompimento com as religiões ou com a religião. Então se tornou a geração X, uma geração transitória em muitos aspectos. É claro que os crentes não entraram nesse espírito do anticristo e mantiveram o seu caráter, o seu compromisso, a sua idoneidade moral e ética e espiritual. Mas de modo geral, falando assim, a geração como se vê no mundo. Depois vem a geração Y, os que nasceram em 1980 a 1995. Temos aqui, levante a mão, fique em pé. Temos aqui os da geração Y. Estão hoje entre, desculpa falar, né?
Os que estão hoje, desculpe falar, mas eu tenho que falar, porque eu já falei das outras gerações, né? Entre 27 e 42 anos. É também chamada de geração Millennium, porque é uma geração que nasceu perto da virada do milênio. Uma geração que prioriza a busca pela felicidade. E aqui o espírito do anticristo trabalha muito. Porque quando uma pessoa quer buscar a felicidade a qualquer custo, ela abre mão de qualquer coisa, até da sua fé, até da tradição da sua família, e abandona até a igreja, porque ela está em busca da sua felicidade. Às vezes eu prego sobre isso, às vezes eu falo exemplos de que eu conheci, de pessoas que falaram isso. Deixou o marido, deixou filhos. Eu lembro de uma professora amiga minha, que foi colega, e era de nossa igreja batista, uma de nossas igrejas batistas, por esse Mato Grosso, e ela abandonou o marido, abandonou as 2 filhas, na idade de adolescentes ainda, e eu vou em busca da minha felicidade. A geração Y, infelizmente, é uma geração que prioriza, de modo geral falando, não estou dizendo que os irmãos todos aqui são assim, porque o crente tem uma mudança de caráter, uma preservação de caráter no sentido cristão. Mas, quando falando dessas gerações, falando de um modo geral no mundo, é uma geração que prioriza a busca pela felicidade, tem menos receio de largar um emprego. Às vezes tem uma carreira boa, mas não tem medo. Larga aquela carreira e se aventura em outra. Isso pode acontecer na igreja, deixa a sua igreja e vai para uma outra igreja. Às vezes eu falei com algumas pessoas que já até passaram por nós aqui, e falaram, não é nada com o pastor, não é nada com a igreja, que nós estamos buscando, né, aquela ideia de alguma coisa diferente. Infelizmente, isso faz parte dessa geração Y, que não se preocupa com estabilidade, mas busca alguma coisa que realmente traga satisfação pessoal, ou uma satisfação profissional, e por isso se aventura muitas vezes mudando, se arriscando completamente. Então, os valores cultivados pelos millennials, essa geração, tem menos preocupação em construir patrimônio, tem menos preocupação em casa, carro, valoriza mais a sua felicidade, como disse, a inovação constante, tomar suas próprias decisões, tipo o filho pródigo, filho perdido, lá de Lucas 16, encaixa bem isso aqui. E foca em casar mais tarde, ter menos filho, essa é uma das coisas. Outra coisa é que são muito imediatistas, tudo tem que ser para agora. E imersa no mundo virtual, faz muitas tarefas ao mesmo tempo, também se preocupa com questões sociais, de meio ambiente. Então, essa geração Y, Millennium. A última geração, que quero destacar algumas coisas, geração Z. Os nascidos entre 1995 e 2010. Nós temos aqui quem tem entre 12 e 27 anos. Vocês. Muito bem. Vocês, a geração Z. Acabou o alfabeto em vocês. Aí começa o alfabeto grego. A geração que vem depois de vocês é alfa. Acho que eles pensaram que o mundo ia acabar com a geração Z, mas já tem a geração alfa. Os que nasceram aí de 2010 para cá já estão com quase 12 anos, alguns deles aí, né? Então, é uma geração também conhecida como Centennium. É uma geração centenária, ou iGen, né? Valoriza mais a internet, a virtualidade, do que o mundo real. Por isso a igreja no metaverso está surgindo também. Eles querem alcançar essa geração que se prioriza o virtual e não o real. É uma geração que vai nos preocupar muito, porque nós não fomos criados para viver o virtual, mais o virtual do que o real. Então, os professores, pedagogos, psicólogos estão trabalhando muito nisso e estão preocupados com isso, porque o índice de suicídio também está aumentando nessa geração, assim como está aumentando na geração Y. E essa geração já nasceu conectada. A gente vê um bebezinho com poucos meses, já está mexendo na tela de um celular, já sabe ligar. É uma geração já virtualizada, e desde os seus pequenos acessos aos computadores, à tecnologia.
A maioria nessa geração já possui sua conta na rede social. Muitos das gerações anteriores não têm. Cidinha, quando casou comigo, não tinha rede social. Eu que fiz para ela depois. Não tinha, eu procurava ver fotos dela, não tinha foto em lugar nenhum. Ela só tinha o WhatsApp e só tinha foto do perfil do WhatsApp. É a única coisa que eu tinha para ver. A geração Baby Boomers, né? Ela, na verdade, está entre a geração Baby Boomers e a Y, porque ela está no ano 60, né? Está um pé numa e no outra. Mas essa geração agora, essa geração Z, já tem rede social e passa mais tempo online do que consumindo outras coisas, seja se divertindo, seja estudando. Então, é uma geração que valoriza mais a internet, a virtualidade. Por isso, a razão de ter dificuldade em socializar. Como é bom, então, esses pais que têm essas crianças e trazem para a igreja, porque na igreja elas têm um tempo para socializar. Ou numa escola onde é possível que elas, naquele tempo, tenham essa oportunidade também. É uma geração que vive mais isolada por causa disso, de estar imersa no mundo virtual. E, por outro lado, também, uma geração mais influenciada pelos influencers digitais. Tem aí alguns influencers que a gente tem alertado os pais, as mães, olha, cuidado, não deixa seu filho, sua filha seguir determinado influencer, como aquele tal do Felipe, que levou as crianças a muita coisa pornográfica, com muita coisa imoral, e se o pai e a mãe não estiver atento, essa geração está mergulhada neste mundo e vai recebendo influência desses influenciadores digitais, e isso é muito preocupante. Essa geração se preocupa com a aparência, se preocupa muito com a aparência, ela é muito exigente com aquilo que consome, e uma coisa perigosa, muito relativista demais. O espírito do anticristo trabalha muito nessa área. Se você relativiza tudo, isso é um perigo. Porque essa geração, por exemplo, tem aceito a ideologia do aborto. Tem relativizado a coisa básica da vida. Que é uma vida no ventre da mãe. São capazes de defender os ovos das tartarugas na praia. Mas são a favor do aborto de uma vida inteira, assassinada no ventre da mãe. Isso é um relativismo perigoso, cruel, sanguinário. Cuidado com essa mentalidade relativista que está presente nesta geração, pois leva também à promiscuidade. Uma vida promíscua na área do sexo, do envolvimento com o sexo oposto ou homo, do seu próprio gênero. A pedofilia, aceita a pedofilia. Aceitar a pedofilia é o maior exagero do relativismo que está sendo ensinado, cultivado nessa geração, especialmente a partir de muitos professores nas escolas. E nós temos que ter olhos para isso. Nós temos que ter atenção para isso, conversar com essa geração, para que não venham a se deixar influenciar e induzir a aceitar essas coisas que Deus condena veemente como pecado, como coisas abomináveis, e que nós não podemos concordar. Então, essa geração precisa mais da firme palavra de Deus. Precisa ler mais a Bíblia. Precisa que os pais ensinem mais a Bíblia. Precisa que na igreja ouçam mensagens, estudos bíblicos, de fato, da palavra de Deus, para que sintam fortes, fortalecidos, encorajados para enfrentar esse mundo, que é como os jovens estão pregando neste mês do congresso, andar sim na contramão de toda essa contracultura que está sendo desenvolvida.
Eles também são imediatistas, querem tudo não só para hoje, mas para ontem. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar com eles. Olha, calma, no seu tempo, né? Esperar no Senhor, aquelas coisas que precisam de tempo, de oração. São muito individualistas, independentes, mas extremamente uma geração insegura. Uma geração insegura. Confusa, por causa de toda essa influência do mundo que entra na sua mente e causa até confusão na sua própria identidade de gênero. É uma geração que precisa de referências cristãs, homens e mulheres de Deus. Não só o pai, a mãe, mas um irmão na igreja, uma irmã na igreja que pode olhar e dizer, eu quero aquela vida para mim. Que é uma referência cristã. E depois vem a geração alfa, né, a partir do 2010, que eu já mencionei. E só para não passar em branco alguma coisa sobre essa geração, o que me preocupa é o que John MacArthur disse, e nós precisamos como igreja orar por nossas crianças, precisamos orar por nossas crianças, que o que estamos enfrentando hoje é feroz, é uma cultura armada para destruí-las, fruto de uma agenda anti-Deus, anti-Cristo e anti-Escritura. Então, essa geração, essas últimas gerações, elas são mais fracas, por causa de todas essas características que aqui foram mencionadas. E assim que eu faço a leitura, olhando o gráfico do suicídio no Brasil nos últimos 20 anos, na época da virada do milênio, era em torno de 6.700, mais ou menos, suicídios no Brasil. E agora, 20 anos depois, subiu para mais de 14 mil suicídios. Então, mais do que dobrou. E os adolescentes e jovens estão nessa preocupação, não só no Brasil, mas no mundo, como o índice disparando de morte acima da média. Os jovens, especificamente de 18 a 24 anos, antes da pandemia, era um número de 7,7 para homicídios, e agora, nesses 2 anos, né, final desses 2 anos, o primeiro trimestre agora desse ano, subiu para mais de 14,8%, mais do que dobrou durante a pandemia o número de suicídios. Então, é preocupante isso, devemos orar por nossas crianças, orar pelos nossos adolescentes, para que sejam fortes, para que não sejam tentados, porque a maior preocupação, ocupação do diabo é levar a pessoa à morte antes de encontrar com Jesus Cristo. Se ele faz isso com a criança, faz isso com o adolescente, sem oportunidade de receber Jesus, é uma vida perdida, infelizmente. Agora, nós temos nessas gerações, especialmente gerações mais fortes, aqueles que são exemplo, então. E nós devemos ser fortes para essas gerações. E como diz Paulo em Filipenses 4,13, tudo posso. É a divisa da MCM, né? A divisa da União Feminina Missionária do Brasil, é esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Então nós precisamos dessas pessoas na igreja que sejam referência do, eu posso tudo, você também pode. Tenha fé, tenha confiança, confie em Deus, entregue a sua vida a Jesus. E todos nós, de alguma forma, precisamos das dificuldades. Como disse o pastor Paul Washer, um grande pregador, muito já conhecido no mundo, ele fala, todos nós precisamos de dias difíceis para aumentar nossa dependência de Deus. E aprender que sua graça é suficiente. Se fosse eu falando, não teria muito sentido, mas Paul Washer disse isso daqui, então é bom repetir, viu? Todos nós precisamos de dias difíceis para aumentar nossa dependência de Deus e aprendermos que a sua graça é suficiente. Agora, há algumas pessoas nessas gerações, especialmente essas gerações mais fortes, que podem mais do que poderiam suportar. Tem aqueles que podem tudo, como Paulo fala em Filipenses 4,13, mas há pessoas nessas gerações, muitas dessas pessoas estão nas igrejas, e você pode olhar para essas pessoas, junior, adolescente, jovem,
mesmo irmão, irmã, e mirar como um exemplo de vida. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8, Paulo diz: irmãos, não desejamos que desconheçais as tribulações que atravessamos na província da Ásia, as quais foram muito acima da nossa capacidade de suportar. Quem era uma dessas pessoas que podia mais do que poderia suportar? Apóstolo Paulo. Talvez você diz: minha vida está muito difícil, mais do que eu posso suportar. Mas você está vencendo? Você está conseguindo ser uma dessas pessoas que podem suportar acima da capacidade. Isso é uma coisa que o crente pode alcançar com a sua fé, com a sua dependência no Senhor, com os joelhos no chão em oração. Paulo foi alguém assim, que em tempos difíceis ensinou a igreja a ser forte. E esse é um outro ditado, um provérbio oriental, que volta e meia ele vem ao conhecimento da humanidade. Provérbio antigo. Esses dias eu estava vendo num vídeo que a Cidinha recebeu lá dos amigos do seminário, e eu fui pesquisar a origem deste vídeo e encontrei de um treinador de basquetebol chamado Aaron McKeck. E ele cita esse provérbio antigo numa conversa que ele teve com um amigo, falando: por que as gerações são assim? Então ele fala: meu pai andava de bicicleta, meu avô andava de bicicleta, meu pai comprou um carro melhor, eu estou com um carro tipo Cadillac, ele falando, um carro já muito melhor, mas o meu neto terá carro sim, mas o meu bisneto vai voltar a andar de bicicleta. Então ele falando como que homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos, mas homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes. É um ciclo que vemos acontecer de geração em geração, mas o nome do Senhor continua sendo lembrado, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó. Existe esse abismo entre as gerações, seja nossas 4 gerações agora citadas, geração Baby Boomers, X, Y e Z, mas o que é importante para nós é que cada geração aprenda a grande significação. Nós estamos aqui para lembrar o nome do Senhor. Nós estamos aqui para conhecer aquele que é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, aquele Deus que fez uma aliança com Israel, lá no tempo de Moisés, em Deuteronômio, mas é um Deus que também fez uma aliança com Jesus Cristo, e nós somos dessa geração, a geração de Jesus Cristo. Nós recebemos Jesus como nosso Salvador. E não vamos fazer como os judeus que deixaram de temer a Deus, ou os ingleses que deixaram de temer a Deus, ou os americanos que deixaram em sua grande parte de temer a Deus. A maioria lá é batista, presbiteriano, metodista e várias outras denominações, mas como dizer assim, que são não praticantes. E vamos seguir em frente como aqueles que têm o temor de Deus no coração. Que a nossa geração seja a geração que lembra sempre do Senhor, e até aquele dia em que nós iremos cantar na glória com o Rei Jesus. Esses dias eu estou tentando aprender, eu já pedi para o Ministério Memorial, ver se consegue cantar também. Essa linda letra que foi escrita por Paulo César Baruch e Nani Azevedo. É uma melodia muito linda, eu gosto desse estilo de melodia em que começa cantando ó aleluia, ó aleluia, ó aleluia, na glória com o Rei Jesus. É isso que nós queremos, nós continuar temendo o Senhor até o dia que nós estaremos na glória com o Rei Jesus. Tudo terminando, e você onde estará? Aquelas gerações e gerações antigas que passaram, elas estão em algum lugar, ou estão com Jesus, ou estão esperando no Hades, o lugar dos perdidos, o dia do juízo final, estão perdidos, infelizmente, para sempre. Mas tudo terminando, você onde estará? Cantando na glória. Num coral com anjos, para sempre a louvar, cantando na glória com o Rei Jesus. Eu estarei cantando na glória. Lá na frente fala, todos os remidos pelo sangue estarão
cantando na glória. Que todos nós sejamos remidos pelo sangue de Jesus. Não nos entreguemos a nenhuma dessas coisas influenciadas pelo espírito do anticristo, que leva ao desvio, que leva a uma conduta errada, que leva a uma incredulidade, que leva a um pecado, que pode fazer um dano eterno à alma. Que nós tenhamos, pela remissão do sangue de Jesus, essa certeza, estaremos ao lado do Senhor, o Rei da Glória, cantando na glória. Amém. Eu gostaria que, acho que dá tempo ainda, o Ministério Memorial cantasse a última música que nós cantamos, que fala de milagre. Eu creio que Deus pode fazer um milagre nessas últimas gerações, e nesse momento difícil que nós estamos vivendo no mundo, e como essas gerações estão recebendo muita influência negativa, muita influência pecaminosa e de fato maligna, e nós orando, e nós como igreja trabalhando e confiando no Senhor, vamos ver milagres. Quando eu olho para alguns irmãos aqui, eu vejo milagres. O último milagre que eu estou vendo que está presente aqui é o irmão Dilmar. O irmão Dilmar está aí por um milagre, eu tenho certeza disso. Aliás, eu sou como Albert Einstein, que está entre aquelas 10 pessoas mais conhecidas no mundo todo, em todas as épocas. Ele está lá em 5º, 6º lugar, se eu não me engano. Albert Einstein. Ele diz assim, só tem 2 maneiras de conceber o mundo, de você entender o mundo. Não existe milagres, ou tudo é milagres. Eu creio que tudo é milagres. Quando eu olho para a Cidinha, aquela cicatriz no peito dela, milagre. Quando eu penso na minha vida, eu olho muitas coisas que eu passei, milagre. Você vai dizer a mesma coisa, olhando para você, para a sua experiência. A minha vida é um milagre de Deus. E que Deus faça um milagre em nossas gerações. Especialmente em nossas crianças, que precisam estar livres dessa sombra escura que está pairando sobre elas, que querendo tirar as suas vidas. Está tirando de muitas criancinhas no ventre, ainda no ventre. E nós precisamos clamar a Deus um milagre pela nossa nação, pela nossa cidade, pela nossa pátria, que Deus ouça as nossas orações.
adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. E 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 este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Irmãos da geração Baby Boomer, geração X, Y, Z. Se alguma coisa que você precisa deixar aos pés de Deus, alguma coisa que precisa corrigir, corrija enquanto é tempo. Talvez a geração nossa precisa pedir mais perdão para os filhos, porque deixou aquilo que era mais importante, se preocupou com exageradamente trabalho, patrimônio. Talvez geração X precisa repensar em algumas coisas que aceitou naquele tempo, aquelas mudanças revolucionárias no mundo. E as últimas gerações, né, Y e Z, as influências deste mundo, que preciso cortar um pouco a internet, cortar um pouco esses influenciadores do mundo que podem estar incomodando, atrapalhando mesmo a sua fé em Deus, a comunhão com Deus. E vamos pedir milagres para nossas gerações, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvidas. Às vezes não acontece mais milagres por causa da nossa incredulidade. A gente tem que orar como aquele homem que pediu para Jesus: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ou como Tiago diz, precisamos confessar os nossos pecados primeiro. Ele diz: para que sareis, confessai as vossas culpas uns aos outros. Às vezes tem alguma coisa que a gente tem que fazer antes, para que Deus opere. Talvez a gente está vivendo uma vida muito secularizada, muito morna, muito preocupada só com este mundo e não com o Senhor e com o seu reino em primeiro lugar. Nós precisamos corrigir isso, precisamos pedir a Deus perdão, que Ele tem realmente o poder de realizar milagres, e um dia nós estaremos cantando na glória, porque Ele é o Deus de milagre, Ele nos conduziu durante todo o caminho, todo o processo. Ora ao Senhor, confia no Senhor, entrega ao Senhor, agora, neste momento de oração, aquilo que Deus falou ao seu coração nessa noite, que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração. Momento também de fazer entrega, de fazer também declaração a Deus, de sua confiança inabalável, que nada o fará com que deixe de lembrar o nome do Senhor, seu Deus, como único Deus, Deus Salvador, Deus remidor, Deus sustentador da sua vida, da sua família, da nossa igreja, do nosso mundo, do nosso país, da nossa cidade. Pai amado, muito obrigado, Senhor. Porque as gerações vão e vêm.
mas a tua palavra permanece para sempre. Geração vem, geração vai, mas o nome do Senhor continua sendo lembrado em todo o mundo. E o nome do Senhor Jesus Cristo, apesar de alguns lugares terem abandonado o temor ao Senhor, em muitos lugares o temor do Senhor cresceu. E continua crescendo por causa, ó Pai, da pregação do Evangelho. E Jesus Cristo, como aquele cavaleiro sobre o cavalo branco do Apocalipse, saiu para vencer com a proclamação do Evangelho. E até mesmo no Afeganistão, na Coreia do Norte e na China comunista, as pessoas estão rendendo a sua vida a Jesus, sabendo mesmo o perigo que correm por causa da fé. Obrigado porque Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador, e a nossa fé está firmada nele. Nós sabemos que a vida não vale a pena sem Jesus. E que é por isso que muita gente nessas gerações estão chegando ao ponto de não aguentar a dor da solidão, a dor da depressão, não estão aguentando a dor de viver uma vida vazia, porque lhes falta tudo, lhes falta Jesus no coração. E, ó Deus, nós temos a solução. E o Evangelho. Nos ajuda como igreja a alcançar as crianças, a alcançar os juniores, a alcançar os jovens, os homens e as mulheres das nossas gerações, porque Jesus é a única esperança. Obrigado porque cremos em milagre, obrigado porque cremos que o Senhor está presente nas nossas gerações. E o Senhor vai fazer milagres através de cada um desses jovens, adolescentes, essas crianças, e também de nós adultos, ó Pai, ainda em nossa geração, porque nós cremos que o Senhor é Deus de milagre. Nós cremos que tudo é milagre, ó Pai. A nossa vida é uma vida de dependência do Senhor. Pai bendito. Uma boa semana na presença do Senhor. Quarta-feira, culto de oração, 8 e 7h30. E domingo de manhã, nossa escola bíblica dominical. E à noite, aqui nesse horário, 19 horas, o culto. Tchau.